Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar. Bom dia! Começamos hoje mais uma edição do nosso programa História no Ar. Hoje traremos uma figura histórica com uma índole muito discutida. Com vocês, Cala... Todo mundo parado. Essa entrevista está interrompida por medo de subversão. Soldado, pegue ela. Segue agora a história das invasões holandesas, onde foi o surgimento do exército brasileiro. Nós somos da pátria, guarda fiéis soldados, por ela amados. Nas cores de nossa fada, de brilha a glória, cuja vitória em nosso valor se encerra. Da esperança que o povo alcança, quando altiva for a terra, que brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de Bom amor. dia! Voltamos com mais um programa de História no Ar. Hoje, nossa edição especial sobre Calabar. Como nosso primeiro convidado, chamo ele, Domingues Fernandes Calabar. Olá! Olá! Como vai? Tudo bem, e você? Tudo bem também. O senhor foi um personagem muito importante nas invasões holandesas. Como era a sua vida no período? Bom, desde pequeno eu recebi uma vida religiosa fortemente. E fui servir de engenho em 1630, com um período de tensões com as invasões holandesas, e ingressei no exército português, comandado pelo português Matias de Albuquerque. Ele que já lutou pela coroa hispano-portuguesa e armou diversas guerrilhas que impediu o avanço dos holandeses. Em 1632, acabei lutando ao lado dos holandeses. E o que fez o senhor mudar de lado? Bom, eu não era muito reconhecido pelo exército português. E além disso, os holandeses gratificavam a gente com grandes recompensas financeiras e em terras para quem os ajudasse e os apoiasse. Eu, como tinha grande conhecimento da diversidade geográfica da região, fui de fundamental importância para o êxito dos holandeses contra os colonizadores portugueses. Partindo de mim várias operações militares, principalmente navais, que foram de importância para o êxito holandês. Segundo um texto que eu li de Evaldo de Mello, o senhor foi capturado pela coroa e condenado. Como que isso aconteceu? Bom, em março de 1635, eu e meus companheiros fomos à batalha em Portugal, na minha terra natal, contra expedições luso-brasileiras. Em meio à batalha, meu ex-companheiro, Sebastião Souto, me jurando lealdade, falou que havia um grupo se aproximando para nos atacar. Chegando lá, percebemos que foi uma emboscada e fui preso e condenado à morte. Isso aconteceu em 22 de julho do mesmo ano e eu fui enforcado e meu corpo foi esquartejado e os pedaços do meu corpo foram espalhados pela cidade. Entre tudo que eu li, o senhor é citado mais em fontes portuguesas do que em fontes holandesas. Por que isso aconteceu? É que assim, para os usos brasileiros, havia necessidade de ter um bom expiatório. Por isso, minha participação exageradamente servia para reforçar a ideia de que eu era traidor. Enquanto para oficiais holandeses não podia ter feito de um mestiço, por isso era mameluco, isso também seria ofensivo da capacidade profissional dos brancos europeus. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Vamos. E agora com vocês, nosso próximo convidado, Henrique Dias. Bom dia. Bom dia. Dias, o senhor é apresentado por vários livros didáticos, inclusive ser protagonista, como herói e fundador do nosso exército, do Exército Brasileiro. O que tornou o senhor a esse título? Eu fui um negro liberto. Em 1635, fui capturado pelos holandeses, mas eu fugi e me aliei ao exército luso-brasileiro. Comecei minha carreira como capitão do mar e combati quilombos.
Depois comandei uma tropa de escravos. Matias de Albuquerque não aceitava escravos em seu exército, por isso ele apoiou vários deles. Tive meu braço amputado durante uma batalha no Porto de Calma. Depois disso, fui para Portugal e fui recebido pelo rei Dom João IV. Pedi a ele que ele perpetuasse o meu regimento. Ele aceitou e me nomeou como governador dos negros, crioulos e mulatos do Brasil. Mas ele não cumpriu o acordo. Morri em 1662, na pobreza, em Recife. Agora vamos chamar nosso próximo convidado, Antônio Felipe Camarão. Bom dia. Bom dia, com graças ao Senhor. Camarão, você poderia contar um pouco sobre a sua vida? Como foi na história? Lógico, é um prazer. Eu fui um indígena potiguar. Recebi uma educação desde pequeno, muito forte dos jesuítas. Fui líder da minha aldeia até 1630. E com a chegada dos invasores holandeses, me juntei ao exército liderado por Matias de Albuquerque, junto com outros indígenas catequizados e não catequizados. E até fui comandante de algumas tropas liderando esses indígenas não catequizados. Ajudei em várias batalhas em defesa da terra contra o invasor holandês e recebi várias condecorações como Ordem de Cristo e do Capitão Mor dos Potiguares. Graças a Deus. Amém. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Agora vamos chamar nosso próximo convidado, Chico Buarque de Holanda. Olá, tudo bom? Tudo bom. Chico, você poderia falar um pouco sobre sua peça, Calabar, Elogio à Traição, e sobre os personagens Dias, Camarão e Calabar? Claro, com muito prazer. Eu e meu amigo de guerra, todos escrevendo Elogio à Traição, queríamos questionar quem era o verdadeiro traidor e também fazer referências ao militarismo no Brasil, como levar em consideração Calabar ao Micaela Marca, que foi considerado um dos maiores traidores por coragem para o lado. Para nós, na nossa opinião, amigo de guerra, Calabar não foi o verdadeiro traidor, porque ele fez isso em amor à pátria. Ele acreditava que os ideais holandeses eram melhor para o Brasil. Já o verdadeiro traidor seria Dias, que mesmo sendo feito de perto, traiu o povo dele, negro, escravizado, usando ao lado dos brancos. Camarão, o índio escravizado, também traiu seu próprio povo, indo contra a religião e sendo diferente das suas militares. E assim, tanto ele quanto o Dias é visto como um herói até hoje, que é uma visão muito errada. Então, o indígena escravizado também traiu o povo dele, usando religião e não somente diferente das suas militares do povo dele. E assim, a gente chega à conclusão que tanto Dias quanto o Camarão, eles foram traidores, porque eles não se preocupavam com o próprio povo, com isso a gente tem na nossa peça. Muito obrigada. Obrigada a você. Agora vamos chamar nossos últimos convidados, representantes de um povo esquecido pela memória brasileira, a comunidade judaico-holandesa. Olá, tudo bom? Tudo bom. Os senhores foram responsáveis pela construção da primeira sinagoga das Américas. Conte-me quais foram os marcos que vocês deixaram. Nós, cristãos novos portugueses, que havíamos nos refugiado em Amsterdã e retornado ao judaísmo, acompanhamos os holandeses na ida ao Brasil. Os judeus que viviam em Amsterdã encontraram um lugar cujos interesses econômicos eram coincidentes aos que os holandeses lhe ofereciam. Por isso se engajaram em várias áreas da WC procurando progresso econômico. Durante a ocupação holandesa, nós vivemos um período de relativa liberdade de culto e paz, porém alguns conflitos ainda aconteciam. Quando Nassau se tornou governador de Recife, ele nos incentivou cada vez mais a nos ligarmos à área do comércio, tanto que nós transformamos a economia nordestina, comercializando com o norte da Europa. Quando Portugal deixou a União Ibérica e conseguiu reconquistar o Nordeste brasileiro, nós fomos obrigados a sair do país, junto com os holandeses, devido à Inquisição que havia se instaurado aqui. Muitos de nós fomos para o Caribe, onde encontramos paz. Alguns foram para a Inglaterra, outros foram para Holanda novamente, e alguns, como nós, fomos para a América do Norte, mais precisamente em Nova Amsterdã. Em Nova Amsterdã, ao contrário do que havia no Brasil, nós não encontramos paz, mas sim um governo que nos forçou a viver uma vida marginalizada, devido ao fanatismo religioso. Porém,
depois de muita luta, nós conseguimos conquistar nossos direitos. Perante todas essas informações, por que o seu povo foi esquecido? Bom, para um país em que vigorava uma elite católica, era inadmissível que judeus como nós, que éramos considerados anticristos pelos católicos, tivéssemos contribuído para a economia nordestina. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você. Bom, pessoal, obrigada pela audiência. Foi muito bom poder realizar esse programa finalmente. E as conclusões sobre a história das invasões holandesas fica com vocês. Até a próxima. Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou. O faroleiro que contava vantagem parou. A namorada que contava as estrelas